Boa noite, irmãos. A graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Para minha família e eu, uma alegria estar mais uma vez com os irmãos aqui na segunda IPB, igreja da qual nós fazemos parte dela, estando ali na congregação, no bairro JK, que com a graça de Deus e pelo árduo trabalho de mais de 20 anos desta igreja, da segunda igreja, o Senhor tem honrado o trabalho da igreja, o esforço da liderança, e Deus tem dado a nós o privilégio de estarmos nesse tempo vendo o sonho se realizando de uma nova igreja em Ju-Paraná, plantada por esta igreja. Uma igreja plantadora de outras igrejas, que já está pensando em plantar outras, que assim o Senhor abençoe grandemente o trabalho, o ministério da liderança dessa igreja sempre. Alegria estar com os meus irmãos. Nós compartilharemos nessa noite, da parte de Deus, uma palavra do Senhor, na carta de Paulo aos Efésios, texto que tenho também compartilhado com a nossa igreja lá no bairro JK. Temos feito a exposição de livros inteiros da palavra de Deus e agora estamos fazendo a exposição da carta de Paulo aos Efésios. Deixa aberto a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, e abra também comigo, por favor, Atos, capítulo 18, onde nós estaremos falando um pouquinho do contexto geral desse episódio que nós trataremos do início da carta aos Efésios. Paulo pregando o evangelho, sendo chamado a pregar aos gentios, ele foi conduzido pelo Espírito Santo de Deus, em primeiro lugar, para a região da Macedônia, como em Atos capítulo 16 ficou registrado. Ele quis primeiramente ir para a Ásia, o Senhor Deus o proibiu em primeiro lugar. Então, na primeira viagem missionária, ele precisa passar pela Macedônia, igrejas como a igreja de Tessalônica, Anfípolis e tantas outras que receberam o evangelho do nosso irmão Paulo, Filipos também. Mas na segunda viagem missionária, agora no capítulo 18, você vai encontrar nos versículos 19 a 21, na segunda viagem missionária, Paulo tendo uma breve passagem pela cidade de Éfeso. Você vai encontrar nos versículos 19, 20 e 21 do capítulo 18 de Atos a seguinte expressão: chegados a Éfeso, deixou-os ali, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhes eles que permanecesse ali mais algum tempo. Não acedeu. Mas, despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros, e embarcando, partiu de Éfeso. Uma breve passagem do apóstolo Paulo pela cidade de Éfeso. Mas você vai encontrar um outro servo de Deus passando por Éfeso, chamado Apolo, aqui no capítulo 18 ainda, versículo 24. E, na sequência, algum tempo depois, capítulo 19, aí sim você vai encontrar o apóstolo Paulo por uma longa trajetória agora em Éfeso, ficando... Versículo 8, capítulo 19 de Atos. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. E depois disso, versículo 9, visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como de gregos. Então, irmãos, uma das cidades, dos lugares onde Paulo ficou mais tempo pregando a palavra de Deus e ensinando a palavra de Deus foi a cidade de Éfeso. E essa cidade de Éfeso, agora sim nós podemos voltar nossos olhos lá para a carta, né, de Paulo aos Efésios. Ela tem uma citação, como eu disse, no livro de Atos, o livro histórico de Atos, tem a carta enviada por Paulo, que é a preocupação de Paulo com aqueles irmãos, depois que ele já estava em Roma, depois da sua terceira viagem, depois que ele voltou a Jerusalém, depois que houve toda uma situação de perseguição entre os judeus para prender a Paulo, e assim prenderam, e ele reclamou que ele queria ser ouvido por Júlio César, e quando ele pediu para ser julgado por César, então ele foi enviado a Roma.
depois de algumas outras audiências com Félix, com Festo e com Agripa, ele foi enviado para Roma, e agora preso em Roma, ele se preocupa com as igrejas que foi plantada, especialmente também preocupado com os irmãos em Éfeso, escreve uma carta. Mas há um outro momento também que essa igreja é citada. Primeiro, em primeira carta de Paulo a Timóteo, ele fala a respeito do dia em que ele, passando por Éfeso, ele deixou Timóteo ali, ou seja, ele deixou um pastor naquele lugar, um presbítero, alguém para cuidar daquela igreja, que foi o amado Timóteo. E depois essa igreja é citada também no Apocalipse, no capítulo 2. O último versículo que nós lemos em Atos diz assim: dando ensejo que toda a Ásia ouvisse o evangelho. E Jesus diz bem assim para a igreja: eu te elogio, eu te parabenizo pelo que você é. Então Deus traz uma palavra, Jesus traz uma palavra de gratidão por aquela igreja ter sido uma igreja que tinha pregado a palavra de Deus, é uma igreja fiel. Nos elogios, Jesus apresenta aquela igreja como uma igreja que não suportava falsa doutrina. Jesus elogia aquela igreja porque eles não suportavam pessoas que diziam ser apóstolos e não eram, então homens falsos também. E é uma igreja fiel, temente a Deus. Mas houve uma repreensão de Deus. Uma repreensão de Deus foi que aquela igreja tinha abandonado o primeiro amor, tinha deixado o primeiro amor. E nessa repreensão, muitos estudiosos lembram desse versículo 9 de Atos 19, quando aquela igreja, que antes era uma igreja plantadora e queria que toda a Ásia ouvisse a palavra do Senhor, Atos 19, 9, dando ensejo que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Era uma igreja evangelizadora, uma igreja altamente pronta para pregar o evangelho e para discipular, e isso foi ficando cada dia menos forte naquela igreja. Ela foi diminuindo esse amor pelas almas, ela foi diminuindo esse amor pela pregação e pela evangelização e pelo discipulado. E por isso Jesus então repreende essa igreja, dando elogio sim pela sua fidelidade, mas também repreendendo-a porque ela abandonou esse amor. Nós vamos tratar então do primeiro capítulo, quando Paulo, preocupado com a igreja, porque soube notícia que aqueles irmãos haviam ficado muito tristes pela prisão do apóstolo. E mais que isso, a tristeza deles era uma tristeza de por que Deus permitiu o seu líder, o seu plantador, aquele que estava com eles, por que Deus permite que ele agora esteja limitado, preso, não pode mais voltar para visitar aquela igreja, não está mais ali ensinando como ensinou naqueles 2 anos na escola de Tirano. Então, por causa desse motivo, Paulo escreve essa epístola, que era para ser lida tanto na igreja de Éfeso quanto nas igrejas circunvizinhas. E vamos então lendo aqui, a partir do primeiro verso, quando a palavra de Deus diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade,
a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eis a tua palavra, ela é bendita, ela é suficiente a nós. Tua palavra, Pai, ela é aquela que transforma as nossas vidas, muda as nossas atitudes. A tua palavra penetra regiões em nosso coração, em nossa mente, que nada mais pode entrar. A tua palavra, ela tem esse poder, Deus, de nos convencer, de nos ajudar, de nos exortar. E nós damos graças pela tua palavra. E pedimos que, se o teu Espírito Santo, Pai, desejar nessa noite, e Ele quer, nós pedimos que o Senhor também ajude-nos, ilumine-nos, para que agora possamos entender um pouco mais daquilo que já lemos na Tua Palavra. Seja o Senhor conosco, apesar de mim o Senhor fale à Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, deixei de mencionar na introdução que Éfeso também era uma cidade importante da Ásia, uma cidade portuário, próximo ao porto, e ela recebia muitas pessoas que por ali passavam. Mas o mais agravante para uma igreja de Cristo recém-nascida era que aquela cidade era o lugar de um dos monumentos que ficou conhecido na antiguidade como uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que é o templo da deusa Ártemis, ou da deusa Diana, assim conhecida como a deusa dos Efésios. E aquela cidade, conhecida como a grande cidade do grande templo, da grande deusa, tudo para eles era muito grande, e eles amavam, eles adoravam essa deusa dos Efésios, a deusa Diana. E a deusa Diana, ou Ártemis, era uma deusa também da fertilidade. E tudo nesse templo funcionava à base de sensualidade. E até pelas crianças aqui presentes no templo, diminuirei aqui um pouco as palavras que se podem pensar sobre a respeito dessa sensualidade deturpada, que Deus não aprova. Para você ter uma ideia, tinha, segundo os estudos, mais de 1000 prostitutos e prostitutas cultuais que estavam naquele lugar, e as pessoas, então, para adorar a deusa Diana, precisavam ter práticas totalmente corrompidas da sexualidade que Deus desaprova, que Deus abomina, que Deus odeia. E era assim a adoração àquela deusa, e é assim que aquele templo funcionava, com todo tipo de orgias e com todo tipo de coisas que o Senhor desaprova e abomina. E a igreja estava nascendo ali, quando Paulo escreve aquela igreja, chama aqueles irmãos de santos e fiéis. Eu me lembro quando o profeta Isaías fala a respeito de morar no meio de um povo impuro, e ele fala que ele é impuro e mora no meio de um povo de impuros lábios. E o Senhor, num símbolo, vem com o seu anjo e coloca na sua boca uma brasa viva. E com aquela brasa viva o Senhor então dá a ele a resposta: eu te purifico, sou eu que te santifico. Eu que dou a você a possibilidade de você morar no meio de um povo impuro e ainda assim ser um povo diferente, uma pessoa diferente. Já fica para nós uma primeira lição nessa introdução de que nós somos a igreja do Senhor Jesus, e apesar da exposição, um lugar difícil que a cidade tem vivido, e tantas outras, não apenas nesse tempo de exposição, mas em tantos outros momentos de festas dessa cidade, que faz com que essa cidade seja também uma cidade impura, que desagrada a Deus. Mas a igreja de Cristo Jesus é o povo fiel, é o povo santo de Deus. É o povo chamado, separado para agradar a Deus, para glorificar o nome de Deus. Então, na saudação inicial, Paulo já deixa essa lição para aquela igreja. Vocês moram aí, mas vocês são santos. E ele diz, vocês habitam em Éfeso, vocês são a igreja de Éfeso, vocês são aqueles que moram em Éfeso. Foi os primeiros versículos, né? Paulo, pela vontade de Deus, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus. E logo na saudação ele também expressa uma oração, um desejo que ele tinha para aquela igreja, que é a graça
e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ele entende que somente pela graça de Jesus aquela igreja continuaria santa e fiel. Somente pela graça de Jesus é que aquela igreja podia ter paz com Deus e paz uns com os outros também. Por isso ele desejou, ele orou, ele rogou a Deus para que aqueles irmãos vivessem em paz e vivessem sobre a graça do Senhor também. A partir do versículo 2... alguns estudiosos, entre eles o Dr. Augusto Nicodemos Lopes, afirmam que a impressão que dá do versículo 3 ao versículo 14, que é quando Paulo, escrevendo, pegou um fôlego só, sem parar, e no único fôlego ele falou toda essa sentença. Então muitos estudiosos dizem que o versículo 3 ao 14 é uma sentença, é uma das sentenças mais longas de todo o Novo Testamento, uma única sentença contendo em mais de 11 versículos, e nessa longa sentença, Paulo faz, nesse fôlego qual ele escreve, nesse único fôlego, ele coloca 3 verdades, ficam bem claras essas 3 divisões, e fica claro porque ele expressa, e esse tema que nós trataremos aqui rapidamente é sobre a história da salvação, a história da redenção. E mais do que isso, ele explica para aquela igreja que estava triste pela sua prisão, que o Senhor é bendito, independentemente das circunstâncias que a igreja venha enfrentar, porque o Senhor tem promovido para a igreja uma bênção espiritual. E essa bênção espiritual é quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles trabalham juntamente pela salvação da igreja, pela salvação dos eleitos, e ele então explica como que a Trindade, como o que o Pai fez, o que o Filho fez e o que o Espírito Santo fez em prol da salvação daquela igreja em Éfeso e também da igreja de Cristo aqui em Ji-Paraná, nos nossos dias. E nesse fôlego, como disse, as 3 divisões, elas encerram. A primeira delas encerra no versículo 6 com a seguinte expressão: para louvor da glória de sua graça. Então tudo que o Pai fez pela salvação da igreja foi para louvor da glória de sua graça. A segunda divisão encerra no versículo 12, quando ele diz, a fim de sermos, vão comigo, para louvor da sua glória, viu? Então fica claro as divisões, porque ele termina cada uma delas com a expressão, para o louvor da sua glória. O que o Pai fez pela igreja, pela salvação da igreja, foi para o louvor da sua glória. O que o Filho fez, versículo 12, pela igreja, para a salvação da igreja, na história da redenção, foi para o louvor da sua glória. E ele termina o versículo 14, falando do que o Espírito Santo fez pela igreja, como está o finalzinho, a última linha, em louvor da sua glória. Fica claro essas 3 divisões. Então vamos pensar sobre o que o Pai, Deus amoroso, Criador de todas as coisas, fez pela igreja. O que o Pai, como ele trabalha, na teologia nós temos um termo que não é um termo que combina com os nossos dias, porque é economia da Trindade, né? Quando a gente pensa em economia, sempre pensa em finança, em recursos. A economia sempre trabalha com a administração, né, mais de recursos e bens e finanças. Mas no caso de Deus, não. A economia da Trindade é o trabalho da Trindade. São as ações da Trindade. Tá? Então, o dia que você estiver lendo um livro e ver essa expressão, a economia da Trindade, saiba que está bem explicado em Efésios 1, de 3 a 14, o que é a economia, o trabalho, as ações do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está bem explicado aqui. Primeira obra do Pai está claro aí também no texto, porque bendito seja o nosso Deus e Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então eu queria falar dessas bênçãos espirituais. A igreja do Senhor Jesus, em todos os tempos, tem uma tendência a ser muito agradecido a Deus por tudo que Deus faz. Agradecido a Deus por tudo que Deus dá. Ser muito agradecido a Deus por todas as bênçãos que o Senhor nos oferece. Mas essas bênçãos que o Senhor nos oferece, aquilo que Deus faz por nós, são bênçãos materiais, são bênçãos
do ponto de vista familiar, são bênçãos no trabalho, são bênçãos seculares, são bênçãos que acontecem no mundo visível, no mundo que nós interagimos com ele, um mundo possível de nós vermos. Mas o que Paulo está dizendo para a igreja é: muito mais gratidão, muito mais honra se deve à Trindade, a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, porque Deus é bendito quando Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. São bênçãos que aconteceram e que acontecem, como o final do versículo 3 diz, nas regiões celestiais, em Cristo. Eu queria dar um exemplo, muito mais do que ser grato a Deus, quando, por exemplo, você foi a uma avenida e quando uma moto atravessou a sua frente, você conseguiu fazer ali a frenagem e o seu carro não colidiu com aquela moto. Isso foi o mundo visível, você percebeu o livramento de Deus. Então você conta esse testemunho, conta a bênção, coloca no grupo da família, como eu fui livre, como eu fui salvo, como Deus me deu o livramento e não aconteceu o acidente. Pode acontecer também. Pode cair de moto muitas vezes, né, irmão? Pode, vai acontecer um dia, uma hora acontece. Mas o que o apóstolo Paulo está falando para os irmãos em Éfeso existe a bênção espiritual na região celestial que nossos olhos humanos não vê. É aquele dia que foi tudo bem no seu trabalho e você não sabe quanto que Deus trabalhou a seu favor. Quanto que os anjos trabalharam a seu favor. Quanto que na região celestial houve livramento e graça diante de Deus e da parte de Deus para a sua vida e você não viu. Porque aconteceu na região celestial. E isso se tratando das bênçãos que nós recebemos, que nós não vemos, nós não vimos. E aí nós temos mais facilidade para ser gratos diante de Deus por aquilo que nós vimos, aquilo que nós enxergamos, do que daquilo que nós não enxergamos. Mas muito mais, incomparavelmente mais, as bênçãos de Deus estão nessas regiões celestiais. E agora não vamos falar mais sobre as bênçãos materiais, aquilo que acontece, o livramento. Vamos pensar nas bênçãos celestiais que de fato Paulo está se referindo. Que bênçãos são essas? Assim como versículo 4, assim como nos escolheu. Essa é uma bênção espiritual que aconteceu nas regiões celestiais, no Kairos, no tempo eterno, na eternidade, que nós precisamos ser gratos. É uma das doutrinas mais difíceis de serem explicadas. Porque no ponto de vista humano, se eu escolho o papel que tem uma faixa amarela, é porque eu deixei de escolher o papel todo branco. Então sempre, do ponto de vista humano, se você escolhe uma coisa, é porque você deixou de escolher a outra. Então, a cabeça do ser humano tem dificuldade para entender a escolha de Deus. Tem dificuldade para entender a doutrina da eleição. Mas nós precisamos crer, porque ela está nas Escrituras, respaldada do começo ao fim das Escrituras, que Deus escolheu um povo. Dr. Augusto Nicodemos, tratando disso, ele fala a gente fica imaginando injustiça da parte de Deus, porque Deus não escolheu a todos. Por que Deus, ao olhar para o mundo, não decidiu escolher todos e que Cristo morresse por todos, que todos, na salvação universal, como algumas doutrinas, algumas correntes doutrinárias querem afirmar, de que há salvação de maneira universal, porque Deus amou a todos. Mas a palavra do Senhor diz que Deus escolheu a igreja. Sabe, os estudiosos vão tentar explicar isso, e uma das coisas que eles falam sobre injustiça é que não há injustiça da parte de Deus, pelo fato de que injustiça é quando deixa alguém sem receber o que é merecimento dele. É quando você priva alguém do que lhe é direito, então você trouxe injustiça. Talvez os juristas aqui presentes, os advogados, poderiam falar até melhor essa pronúncia do que é de fato injustiça, o conceito do que vem a ser injustiça. E injustiça é sempre quando você deixa o outro sem receber aquilo que lhe é devido por merecimento. Ele merece, ele é digno daquilo e ele não mereceu. Então, do ponto de vista da salvação, não há nenhum tipo de injustiça da parte de Deus, pelo fato de que nenhum ser humano merecia ser salvo. Nenhum ser humano. Deus olhou do céu
e não viu um justo sequer. Um que lhe achasse graça e que fosse merecedor de salvação. Então, ao escolher a igreja, ele não foi injusto. Ao escolher a sua vida, a minha vida, ele não foi injusto com aquele que ele não escolheu. Então, uma bênção espiritual da região celestial que Deus, o Pai, fez foi escolher aqueles a quem ele gostaria e queria salvar. Tudo isso, em muitos lugares nas Escrituras, pelo beneplácito da sua vontade. Em outras palavras, pelo simples prazer de fazer assim. Pelo prazer de Deus de assim salvar aqueles, escolher aqueles que ele haveria de salvar. Deus tem alegria em te salvar, meu irmão. Deus teve prazer em escolher você. Me pergunte por quê. Nunca você vai ter resposta. Pode ir às melhores mentes, os melhores estudiosos e perguntar por que Deus me escolheu. Você não vai ter resposta. Agora, para que Deus te escolheu? Aí nós temos a resposta. No versículo 6, no versículo 12 e 14. Para o louvor da sua glória. Então, o propósito para o qual nós fomos escolhidos por Deus é para o louvor da sua glória. Agora, o motivo porque ele olhou para nós, e nós imerecedores, tanto quanto todos os demais, e ele nos escolhesse, nós não podemos explicar. Mas é a segunda bênção aqui da região celestial, além da escolha, que foi uma escolha antes da fundação do mundo, para sermos santos, para sermos irrepreensíveis perante ele em amor. Versículo 5, nos predestinou para ele. É interessante que essas duas verdades, muitas pessoas querem confundir achando que é a mesma, e não é. A escolha de Deus e o destino que ele dá por aqueles que ele escolheu são duas verdades diferentes. Ele, além de escolher entre aqueles que são indignos e merecedores, ele deu um destino, ele deu um fim, ele está predestinando, ele está falando aonde é para esse que ele escolheu vai chegar. Onde que deve chegar aqueles a quem ele escolheu. E a quem ele escolheu, segundo o texto, versículo 5, se você puder olhar de novo na sua Bíblia, ele nos predestinou para ele mesmo. Para ele mesmo. Então, o destino final daquele que Deus escolheu é ele. Ele é aquele que escolhe e ele é o destino final. Nos escolheu para ele. E a terceira verdade das regiões celestiais, que é uma bênção espiritual, está também no versículo 5, que foi para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. A adoção é uma verdade maravilhosa das Escrituras. Nós poderíamos gastar horas e horas falando sobre adoção, para você entender como que um filho que foi abandonado, deixado, preterido, ou que não pôde, porque os pais morreram, não pôde ter uma família, de repente ele recebe uma família do coração. Alguém que se dispõe a ir lá e ter aquela pessoa, independentemente daquilo que a pessoa já tenha vivido, se já é uma criança um pouquinho grandinha, e independentemente da história que aquela criança tem, seja ela um bebezinho, as pessoas preferem, né? Na adoção há uma estatística que diz que todos que vão adotar têm uma certa preferência, a grande maioria, por bebês, por crianças ainda bem recém-nascidas, com a ideia de que ele está uma tábula rasa, né? Vai vir mente branca ainda, e que daí não tem muitas influências do meio, e que é possível uma família, então, ser a influência para aquela criança. Mas você imagina, então, pelo menos um filme, de repente uma família, um filme recente que mostra essa verdade. Como que os adolescentes, aqueles que já passaram da sua infância, dificilmente conseguem um lar para eles. Dificilmente consegue alguém para adotá-los. E naquele filme acontece de uma família querer adotar todos, né? Os 3 irmãos, inclusive um adolescente. E ela não entendia esse amor. Por que esse amor? Por que essa família decidiu amá-los assim e tê-los como filhos, né? Agora você imagina Deus, onde a palavra do Senhor afirma que nós, quando éramos inimigos dele, quando éramos seus adversários, nós já éramos grandinhos, né? Inimigos, adversários, são pessoas que já cresceram, já sabem o que está fazendo, e se transformam em inimigos de Deus, e aí, ainda assim, ele decide adotar você. Mais do que isso, ele decide que você vai pertencer a você as mesmas bênçãos, a mesma herança do Filho amado. O Filho amado
é aquele que esteve sempre ao lado do Pai. O filho amado é aquele que nunca desobedeceu o Pai. O filho amado é aquele que sempre amou o Pai, sempre esteve em comunhão com o Pai, nunca deixou a comunhão com o Pai. O filho amado é aquele que só saiu fisicamente da presença do Pai para obedecer o Pai e vir voluntariamente pagar por filhos bastardos, por inimigos de Deus, por gente imerecedora, por seres humanos falíveis, pecadores como nós, e como Tiago afirma, aqueles que se tornaram inimigos de Deus voluntariamente. O Filho amado deixou a glória e desceu até nós. E o Pai adotou aqueles que Ele escolheu, aqueles que Ele predestinou, aqueles que Ele deu o destino. Ainda o versículo 6, falando dessa predestinação e dessa adoção e da escolha, conclui: para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Só que a palavra graça que está aqui, para louvor da glória de sua graça, já é um favor imerecido de Deus, já é um presente de Deus. E quando Paulo faz um trocadilho com a palavra louvor de sua graça, concedeu gratuitamente, é como se alguém falasse assim para você, eu estou dando isso aqui e é de graça, é grátis. É quando alguém repete 3 vezes a mesma pronúncia. Isso está de graça, 0800, é grátis, pode levar, é seu. Então, o que Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso, que havia ficado triste pela sua prisão e que precisava entender os propósitos de Deus, é o que Deus fez nas regiões celestiais para vocês, igreja, é grátis, é gratuito. Você não merecia, nós não merecíamos, mas Deus assim deu. E agora ele passa a falar do que o Filho fez pela salvação da igreja de Éfeso. E ele começa falando o nome desse Filho, o Filho amado, no qual nós temos a redenção pelo sangue. Eu vou resumir esse tópico do Filho em já ter começado a falar para você o que o Filho fez, deixando a glória. E quando ele deixa a glória do Pai, ele como Rei da glória, ele vem pisar o chão dos seres humanos, ele vem comer a comida dos seres humanos, ele vem respirar o mesmo ar dos seres humanos, enfrentar as mesmas limitações dos seres humanos, ele vem enfrentar também as tentações, passar por os mesmos riscos, né, dos seres humanos, aquela coisa do dia a dia, dos sofrimentos do dia a dia, e ele foi sofredor. A palavra de Deus chama ele de servo sofredor. Por tudo quanto ele sofreu, ele foi obediente ao Pai. Mas ele sofreu escárnios, ele sofreu acusação, ele foi acusado inocentemente, ele apanhou inocentemente, ele foi cuspido no rosto, e ele foi esbofeteado por nós, por amar a mim e a você. Esse é o Filho amado. Tem pessoas que pensam que Deus escolheu a igreja, ele elegeu a igreja, e ele deu um destino para a igreja, e adotou a igreja porque ele estava muito solitário, e porque ele estava solitário, então ele queria pessoas para morar com ele a eternidade. Jamais. Essa é uma doutrina errada, porque Deus sempre existiu em 3, o Pai, o Filho amado e o Espírito Santo. E essa comunidade, ela é perfeita. Ela não tem desvaneios, ela não tem nenhum tipo de imperfeição. É a comunidade mais perfeita que existiu e existe, é a Trindade. É o Pai, o Filho amado e o Espírito Santo. Mesmo assim, ele resolveu criar-nos para louvor da sua glória. Ele resolveu escolher-nos para louvor da sua glória e nos predestinar e nos adotar para louvor da sua glória. E o Filho, tudo que o Filho fez, resumiu no dia em que ele, sofrendo, foi para a cruz, como a palavra do Senhor diz, sofreu a morte e morte de cruz. Paulo, escrevendo aos Filipenses, fala sobre isso, a obediência do Filho que foi até a cruz. O sangue que foi citado aqui, ele é a expressão maior de sofrimento que o amado sofreu. O sangue que é citado aqui no versículo 7, 8, né, falando a respeito do que Cristo ofereceu por nós, para a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência.
desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Queridos, tudo está em Jesus. Segundo o evangelista João, ao escrever, capítulo 1, ele vai falar que todas as coisas convergem para Jesus. Tudo foi feito por meio de Jesus. Ele estava no princípio com Deus. Ele é Deus. E por estar no princípio com Deus e sendo Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E ainda João complementa dizendo que sem Jesus, sem ele, nada do que foi feito, nada do que você pode olhar e contemplar com seus olhos e ver na natureza, nada do que foi feito teria sido feito se Jesus não estivesse lá no começo também. A Trindade é perfeita porque uma das pessoas da Trindade, que é Jesus, ele tem em si mesmo essa premissa de ter pegado na criação a parte prática da criação. Tudo aquilo que foi tocado na criação foi por meio de Jesus. O barro que foi amassado para a formação do homem foi amassado por Jesus. O boneco modelado do barro foi modelado por Jesus. As árvores tão belas e lindas que nós conhecemos, e flores e frutos, e aves e animais, todos foram feitos por Jesus. Sem ele, como diz João, nada do que foi feito se fez. E agora o Pai faz com que tudo faça uma convergência, tudo se resume, tudo vai afinando, afunilando em Cristo Jesus. E o ápice desse afunilamento, o ápice de tudo o que Deus quis fazer para salvar a sua igreja, foi o dia da cruz. No dia da cruz, o sangue derramado, o sangue do amado sendo esvaziado ali, naquele dia, resume toda a história da redenção. Ela traduz toda a história da redenção. E é por isso que naquele dia o céu ficou enegrecido, houve trevas sobre a face da terra. É por isso que naquele dia o Pai, ele vira o seu rosto do Filho, por ver tanto pecado que foi imposto em Jesus, que foi por imputação colocado no Filho amado, porque o Filho amado decidiu nos salvar. E essa plenitude dos tempos, que a palavra do Senhor se refere, de que naquele dia houve plenitude em tudo. Naquele dia se fez a salvação, a história da salvação se completa na cruz. É por isso, querido, que quando acontecer o julgamento final, quando no dia do juízo final, no dia em que Jesus vir para julgar as pessoas, os povos da terra, não vai haver um sentimento da parte de Deus ou da parte da igreja, um sentimento de piedade, de dó, de pena de alguém, que ouvindo a respeito de tanto amor da parte de Deus, de como ele decidiu esvaziar-se da sua glória e como o Filho amado de Deus veio salvar-nos, o tamanho do amor que ele mostrou e o quanto ele se entregou por nós, e ainda aqueles que não recebem o Filho, aqueles que não aceitam o Filho, aqueles que ficam nas suas ideologias vãs, aqueles que ficam nas suas ideologias humanas, aqueles que continuam caminhando a sua vida e vivendo a sua vida do seu próprio jeito, da sua própria maneira, sem receber e aceitar Cristo como Filho de Deus, o Filho amado de Deus, que veio para salvar-nos, veio para completar toda a obra de salvação. Então não haverá um sentimento de piedade, como os seres humanos costumam ter, achando que na última hora ainda haveria uma chance, uma oportunidade para alguém, então dizer, já que era assim, já que era a verdade da igreja, já que era verdade a palavra de Deus, então agora eu quero a minha chance. Não haverá. No último dia não haverá. A sua chance é hoje. Hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação. Dura coisa é para aquele que, ouvindo o evangelho, rejeita o dia da salvação, rejeita a oportunidade de se entregar a Jesus e receber Jesus. Duro será naquele dia, quando você, tendo a oportunidade, não recebeu Cristo como Senhor, não recebeu o Filho amado como seu Salvador. Versículo 11, acompanhe na sua Bíblia. Nele, Jesus, em Jesus, digo, no qual, Jesus, nós fomos também feitos herança, em Jesus, predestinados, segundo o propósito daquele que faz
todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ninguém precisa dar conselho para Deus. Muda de plano. Esse plano não foi muito bonito, não foi muito bom. Não tem ninguém que possa, segundo Paulo mesmo, escrevendo aos Romanos, quem pode aconselhar Deus? Quem pode dar conselhos para Deus? Quem foi conselheiro de Deus? Tudo que Deus fez foi pelo conselho da sua vontade. Foi pelo beneplácito da sua vontade, foi pela alegria que ele tem de fazer todas as coisas convergir em Jesus. Esse é o plano perfeito. E o plano é de Deus. E agora, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Agora, da mesma forma como fomos salvos, e a nossa salvação iniciou antes da fundação do mundo, agora, esses que foram escolhidos lá, antes da fundação do mundo, de antemão, também antes da fundação do mundo, nós também aguardamos por Jesus. O crente no Senhor Jesus, ele tem uma saudade de chegar no céu, que ele não sabe por quê. Por que eu tenho essa saudade? Por que eu tenho essa vontade, esse desejo de morar no céu com Deus? E essa vontade, essa saudade, ela está gravada em nós, por causa da eleição, por causa da predestinação, por causa da adoção. Já que somos eleitos, escolhidos para o céu, já que nós somos predestinados para ir para o céu, e já que nós somos adotados na família para receber a herança dos céus, então nós sentimos um desejo, uma vontade de estar nos céus. Se você sente essa vontade, é porque você é um eleito de Deus. Você precisa se entregar a Jesus, se você não se entregou ainda. E agora, nos minutos finais, falaremos então o que Paulo fala para aquela igreja em Éfeso, do que o Espírito Santo fez, faz, está fazendo e fará até o último dia pela salvação da igreja. Então, o versículo 13 diz: em quem também vós, em Jesus, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, então tem que aceitar Jesus, tem que receber a verdade, tem que ouvir o evangelho, está ouvindo, tem que receber o evangelho da vossa salvação, tem que crer no Senhor Jesus. Aí, quem crê é selado com o Santo Espírito da promessa. E esse Santo Espírito da promessa, que é a terceira pessoa da Trindade, ele foi colocado aqui num símbolo para que as pessoas pudessem compreender. O versículo 14, ele acompanha, vamos ler juntos o 14? O qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Não sei se hoje as pessoas costumam tanto fazer penhoras. É mais raro. Normalmente se penhora alguma coisa mais na Caixa Econômica, algum bem, alguma situação já mais institucional. Mas os antigos costumavam penhorar um bem, né, um valor, algo de valor, em troca de um empréstimo, por exemplo, ou de alguma outro bem que ele gostaria, porque ele diz, olha, esse bem aqui é muito importante para mim. Geralmente as pessoas empenhoram alianças, né, coisas de ouro. É muito importante para mim. Eu não posso ficar sem, porque é o sinal, é o símbolo do meu comprometimento com a minha esposa. Então, eu estou precisando agora de um valor, e eu preciso que você guarde esse bem, né, fica penhorado aí, mas eu quero voltar. Eu vou atrás agora, vou trabalhar, vou lutar para que tenha uma condição de voltar, e eu quero resgatar esse meu bem de valor, eu quero ele de volta, eu preciso dele de volta. Então a pessoa que recebeu a penhora não poderia vendê-lo, não poderia desfazer, enquanto não tivesse esse resgate. Então tinha que ficar ali esperando esse resgate. O Espírito Santo de Deus em nós, ele é o penhor da parte de Deus. Ele é a penhora que Deus nos dá, a garantia que Deus nos dá de que ele vai voltar para buscar a igreja. Jesus, ao subir, em João 14, ele diz, olha, eu vou preparar lugar para vocês. Quando eu for e preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Naquela mesma situação, ele disse, e eu enviarei um outro Consolador. Ele deixou o Consolador para a igreja. E o Consolador é o Espírito Santo da promessa, que foi prometido, para ficar conosco, nos ensinar a verdade de Deus, fazer-nos entender a palavra de Deus, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E nesse Espírito Santo, nós somos selados, nós somos garantidos pelo Espírito Santo de Deus. E é por causa do Pai, por causa do Filho e por causa do Espírito Santo, é que nós temos a nossa redenção toda completa,
consumada em Jesus. Amém? Convido você a orar nessa hora. E você, ao orar, seja agradecido a Deus pelo que o Pai, o Filho amado e o Espírito Santo fizeram em prol da sua salvação. Eu farei isso também. Gratidão pela minha salvação. A história da minha salvação dependeu do que o Pai, o Filho e o Espírito Santo planejaram e executaram a respeito da nossa salvação. Alguns pensam que uns fizeram mais que outros. Não, de forma nenhuma. Ou que alguém sofreu mais que outros. De forma nenhuma. Os três sofreram iguais. Sabe por quê? Os três são um. Os três são um só. Quando o Filho estava na cruz, lá estava sofrendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando o sangue foi derramado, lá estava o sangue derramado do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. No dia que nós chegarmos na glória, nossa salvação está completa, porque lá estará o Pai, o Filho e o Espírito Santo para nos receber na glória. Amém?